prepara, viu? Se prepara pra quê? Sei de nada não, mas se prepara. Se prepara pra quê? Vem aí uma coisa muito forte. Mas o que vem aí? Não posso dizer mais nada. Boa tarde. Na verdade, aqui em Orlando é bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando. E eu coloquei no Instagram algum tempo atrás essa mensagem que você viu anteriormente. E muitas pessoas ficaram desconfiadas do que se trataria. Nós estamos aqui em Longwood, exatamente no bairro onde eu moro, num endereço desconhecido que não vai ser contado para as pessoas. E eu tenho uma novidade fenomenal para vocês depois da vinheta. Então, como eu disse para vocês, eu tenho uma surpresa. Eu e o Alex, nós compramos essa casa e nós vamos reformar. E uhul! Uhul, ao mesmo tempo você fica muito nervoso, porque é muito trabalho, vai precisar de muito trabalho e muitos recursos. O que você vai fazer com essa casa? Eu vou morar nessa casa, porque essa casa vai ter tudo que eu quero. Lembra que vocês perguntaram no Renato Responde como seria a minha casa dos sonhos? E eu tinha lá uma lista. Então, essa casa aqui checa todos os boxes da lista. E eu tenho certeza que você está curioso para entrar no imóvel. Vamos entrar comigo? Vamos lá olhar? Vem cá. Aqui na Flórida, nós temos um aplicativo. Os corretores, né? Os corretores têm um aplicativo e tem essa box eletrônica aqui. Então, uma vez que nós acionamos a box e nós colocamos a senha, ela abre a caixa e pega a chave. E agora nós podemos entrar no imóvel. Olha só, à medida que nós andarmos pela casa, eu vou acendendo as luzes, tá? Porque nós estamos gravando agora bem cedo e eu não tive tempo de vir aqui antes e acender as luzes. Essa casa, ela tem 5 quartos, 3 banheiros, sala da família, sala de estar, sala de jantar, cozinha. Tem a suíte primária
do lado oposto dos guests, né? E ela tem 330 metros quadrados. Ela foi construída em 1977 e a senhora que morava aqui, o casal que morava aqui, comprou essa casa da pessoa que idealizou esse bairro todo. E eles moraram nessa casa desde então, ela só teve um dono. Então ela está totalmente original. Tudo que foi colocado aqui em 1977, até a geladeira é original. E é isso que eu gosto. Eu adoro, porque agora eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém veio e fez uma reforma mais ou menos, tá? Eu vou colocar o meu telefone, meu óculos e a chave aqui. E nós vamos andar pela casa. Vamos começar por aqui, né? Olha só. O que eu não estava pretendendo comprar outra casa. Eu estava olhando, né? Estava olhando. Não tinha pretensão de comprar outra casa, mas quando essa daqui saiu, porque nós passeamos com os cachorros, quando nós passeávamos, porque agora a Anabel não pode mais andar, nós passávamos em frente a essa casa. E o Alex sempre falava, vamos fazer o caminho mais comprido, porque eu quero ver aquela casa. Então faz anos que nós caminhamos e olhamos para essa casa aqui, ali da calçada, e quando ela saiu à venda, eu falei, Alex, vamos lá olhar. E aí, a hora que eu entrei aqui, aí não teve mais jeito, né? Eu falo para os clientes que a casa escolhe você, né? Você sente um negócio quando você entra dentro da casa e a casa fala para você, sou eu, você vai ser meu dono. E foi o que aconteceu. Depois que eu entrei aqui, eu comecei a olhar, eu comecei assim, ai. E aí eu comecei a falar pro Alex que a gente faz isso, e ele começou a ficar com o olho arregalado. No mesmo dia a gente decidiu, eu liguei para a corretora, ela falou assim, nós vamos ter que ser rápidos então. Ela foi muito solidária por ser um colega de trabalho que estava comprando a casa, americana, muito solidária. Ela falou assim, então nós precisamos ser rápidos. Nós temos 8 visitas hoje. Você tem que mandar essa oferta em até 1 hora e eu dou um jeito dos vendedores assinar essa oferta, porque é uma oferta full price, não tem desconto nenhum, e antes de chegarem as próximas. E foi o que aconteceu. Depois de 1h30, 2 horas, a oferta estava na mão dela. À noite a oferta já tinha sido assinada, isso era sábado. No domingo entraram mais 3 ofertas, mas a nossa já tinha sido assinada. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, é porque o financiamento já deu certo e nós já estamos com as chaves. Olha só, o que eu me encantei com essa casa foi essas janelas aqui. Essa parede de vidro. O estilo dessa casa é difícil da gente identificar. Ela é bem conhecida como post-modern, mas dos lados ela tem aquele design de ranch, que a gente chama de ranch. Então, ela é um ranch com um telhado de pico, então assim, ela é um post-modern. Então, quando a gente vai reformar e decorar, precisa respeitar a arquitetura da casa. Então assim, eu não vou totalmente tradicional e clássico, mas como eu não gosto de totalmente modernoso, vai ser um mix dos dois. Mas dá uma olhada nessa vista aqui, olha lá. O que eu gostei daqui é que mesmo as pessoas que estão passando a pé na calçada lá embaixo, porque o terreno ele vai subindo, elas não conseguem ver aqui dentro por causa dessas azaleias. E outro dia nós estávamos aqui e uma família de 10 veados passou por aqui assim, ó. Então, vamos lá. Então essa daqui é a sala de estar formal. Ela tem essa lareira aqui de verdade que abre para os 2 lados. Então ela abre para a sala da família e aqui é a sala de estar formal. Ela é rebaixada, né? O que eu vou ter que dar um jeito nisso, porque eu não gosto de degrau dentro de casa. Tem aqui o hall de entrada onde nós estávamos. Este hall de entrada, ele é super comprido. Depois eu vou compartilhar com vocês a planta original e também o projeto que eu já estou trabalhando. Já
refinei a planta, refinei a planta, refinei a planta. Acho que agora eu cheguei na final. Então você tem aqui a sala da família. Aqui você tem a sala de jantar. Olha só esse lustre. Infelizmente eu acho que ele não vai combinar com o que eu quero fazer aqui. Mas ele é lindo. Eu vou guardar. O dia que tiver uma casa de alguém super clássico, eu coloco. Esta daqui é a sala de jantar. E você vai ver que os donos tinham tanto cuidado com essa casa que as cortinas e os bandôs são assim de alta qualidade. Inclusive eles deixaram aqui. Daí, saindo aqui da sala de jantar, nós temos a cozinha. Bem-vindos a 1977. Olha só essa geladeira de 1977 da GE que ainda está funcionando. Olha só. Tem água, não sei o que, umas coisas aqui. Eu nem sei para que serve isso daqui, ó. Eu acho que é para você pôr as bebidas, em vez de você abrir a porta da geladeira, você pega por aqui. Então, pro tamanho dessa casa, essa cozinha aqui é minúscula, não é? Ela é minúscula. Era uma coisa que se fazia em 1977. Lógico que eles trocaram micro-ondas, o fogão deve ter sido trocado em algum momento, mas a lava-louças também. Ela é antiguíssima e ainda funciona. Olha só. Antiguíssima e ainda funciona. Então, ali atrás tem uma pantry e aqui é a sala de almoço. Esta é a sala de almoço. Tem esse teto aqui, catedral. E nós vamos agora para a sala da família. Então, essa daqui é a sala da família. Fechada aqui com a cozinha, né? Provavelmente devia ter uma televisão em algum lugar aqui, provavelmente ali. Eu acho que eu não gosto muito de colocar a televisão em cima da lareira, mesmo porque a televisão, ela esquenta com o calor da lareira, ela pode estragar. Mas as pessoas geralmente colocam o sofá de lado, deixam a lareira de lado e colocam a televisão aqui. Então essa daqui é a sala e tem as janelas ali também. Então vamos fazer assim, vamos voltar no hall de entrada e ver todos os quartos, depois a gente vê a suíte, depois a gente vê lá fora. Vamos lá. Eu vou acendendo a luz conforme nós formos. Então aqui você pode ver que é um hall de entrada muito comprido, né? Ele tem mais ou menos uns 16 pés, que cada 3 pés é 1 metro, então dá uns 4 metros mais ou menos. E eu não vou falar nada do que eu vou fazer hoje, isso é para um outro episódio, tá bom? Aí aqui nós temos esse corredor, que eu chamo assim meio de canto claustrofóbico, porque ele é super estreito, super escuro e super baixo, mas isso vai ser arrumado. Vem cá. Tem um closet aqui. E aqui tem um banheiro no final. Olha só. Papel de paredes no banheiro. Isso aqui é papel mesmo, porque ele tá tão liso. Uma coisa que eu adoro dessas casas de 77 que não tem tanta textura. Tem no teto e o teto é fácil de arrumar. Mas as paredes, olha, tá lisinho. Eles fizeram até as tomadas ali com papel de parede. Vaso original. Olha a cortina. E a banheira deve ter sido tão pouco usado que a banheira ainda tá brilhante assim. Ela é uma banheira de metal, tem uma janelinha pequena.
tem esse rebaixo do teto, então assim, né, é fácil entrar, é fácil sair. Esse aqui provavelmente vai ser o banheiro de visitas, né? E aqui tem o primeiro quarto. A casa todinha, tirando a cozinha, os banheiros, é carpete. E engraçado que esse carpete está tão bem cuidado. Uma outra coisa que eu ia comentar com vocês é que o cheiro da casa, ela não tem cheiro de mofo. Ela tem um cheiro de perfume, assim, já está fechada há muito tempo, a senhora faleceu. E os filhos é que estão vendendo. Aqui uma janela que vai para o jardim. Esse espelho provavelmente eu vou manter, né? Vou guardar depois. Vamos lá. Tem bastante casa. Mais um outro quarto. A casa do vizinho é bem pertinho aqui, mais ou menos uns 20 pés, 30 pés, mas tem essa cerca viva aqui. E olha que engraçado, essa veneziana aqui, a gente chama de blind, ela é de madeira, nem poeira tem. Nem poeira tem, olha os bandôs. Isso aqui foi mandado fazer as cortinas pesadíssimas de veludo. É lógico, hoje, nos dias de hoje isso não funciona mais, né? Mas é um quartinho muito bonitinho. E aqui nós temos, esse foi o primeiro quarto, segundo quarto. Essa porta aqui, ela é de madeira maciça. Não se faz mais portas de madeira maciça. Infelizmente eu não gosto dessas almofadas todas aqui. Eu gosto de uma coisa mais lisa. Eu não sei, eu tinha que tirar todas essas portas e guardar em algum lugar, porque a gente sempre precisa. Tem um closet pequeno aqui de casacos. Aqui, do lado direito tem mais um banheiro e aqui a lavanderia, olha só. Tem uma clarabóia aqui, que depois eu tenho que ver se dá para deixar mais claro, mas o espaço é bom, né? Um espaço grande, dá para pôr máquina de lavar, de secar, dog shower, gabinetes, dá para abrir uma tábua e passar roupas, que na minha não dá, né? E aqui ainda estão todas as fotos da família, que eles virão buscar em algum momento, não sei quando. E agora, aqui é o segundo banheiro, né? O segundo banheiro com pia dupla. Olha que eles faziam esses rebaixos aqui, eu não sei o sentido disso. Talvez era para dar uma ideia de mais aconchego, não sei. Tá com o mesmo papel de paredes do outro banheiro. O piso ainda brilha, para você ter uma ideia. E tem a mesma banheira, que vai ser tirada com o mesmo azulejo, uma janelinha pequenininha, aquele rebaixo que eu tirei. Eu não tirei do meu banheiro, sabe por quê? Sabe por que eu não tirei do meu banheiro esse rebaixo? Porque se você fecha tudo com vidro, fica bem confortável lá dentro. Então esse é um dilema. Na hora que eu for reformar, eu vou ter que ver. Talvez eu deixe a parede da frente e suba ao teto lá no meio. Mas é um banheiro grande, né? E agora você vai por lá no próximo quarto e eu vou por aqui. Então, esse banheiro, se você trancar essa porta aqui, ele fica sendo usado só para esse quarto. Mas você pode fechar a porta aqui e ele abre para o corredor também. Era muito comum isso. Isso daqui é um intercom, né, que você aperta e fala com os outros quartos. Este quarto aqui é bem grande, ele é bem espaçoso, tem esse closet aqui, essas portas aqui também, eu não sou muito fã delas, mas é um quarto grande, né? É um quarto que cabe o meu quarto é maior em casa, mas é um quarto que cabe uma cama king, cabe
as mesas de cabeceira, cômoda e tem saída para a piscina e para essa vista aqui. Vem cá olhar a vista. Dá uma olhada. Uma das coisas que eu amei nessa casa é que, diferente da minha, você não vê a casa do vizinho lá atrás. Tem um pedaço de mata, que foi plantado muitas árvores e muitas plantas, então você vê só a vegetação ao fundo da piscina. Estamos quase acabando. Esse lado da casa ainda tem outro. E este daqui é o quarto quarto, né? São 5 quartos. Esse aqui é o quarto quarto. Olha que grande. Olha essa cortina, gente. Olha isso. Muito grande o quarto. Você percebe também que o teto tem aquela popcorn, né? Que é aquela pipoca que também vai ter que ser tirado. Então assim, eu tô calculando que para demolir essa casa vai ser pelo menos uma semana. Então tem uma parede enorme. Isso daqui eu não sei o que é. Eu só vou descobrir o que é isso aqui a hora que eu abrir. Mas eu acredito que seja aonde sustenta aquele telhado que faz assim. Porque aqui eu consigo ver que a madeira é a mesma madeira que vai lá para a área que eles fecharam. E aí, depois que abrir, eu preciso entender o que aconteceu aqui para ver o que eu vou fazer, né? E agora, para você ir para a sala de estar, você tem que dar a volta no corredor todo. Que eu já pensei numa solução. E olha só, acho que essa é a menor porta que eu já vi na minha vida. Não é? Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu achei que esse pacote ali eram as plantas da casa. Eu quase tive uma palpitação assim, mas não era. São os papéis de parede do banheiro. Mas olha o tamanho da porta, é o tamanho de uma porta de gabinete. É um closetzinho de roupa de cama, toalhas, essas coisas. E vamos lá, nesse corredor aqui que ó. Aí nós voltamos, olha só, a amplitude. Ah, Renato, mas você falou que não gosta de pé direito alto? Não, nunca disse que eu não gosto de pé direito alto. Eu disse que se você tem um pé direito alto, você tem que ter bala na agulha para decorar, né? Você tem que ter bala na agulha porque assim essas paredes altas elas ficam feias, vazias. Então chega uma hora que você está dentro de uma casa, você cansa do pé direito alto, você tem que se recolher. E é exatamente o que acontece, que quando você se recolhe, aí você tem os tetos mais baixos que dão aquele aconchego e aquele senso de proteção, de segurança. Vamos passar aqui pela área do café. Esse aqui é o intercom antigo da casa, né? Que você liga a rádio e fala com os quartos e chama assim, vem comer fulano, vem isso aqui, lá. Então vamos lá. Agora aqui, este é o hall da suíte primária. Olha só o tamanho desta suíte. Não é? É enorme. Se você colocar uma cama king, a cama vem até aqui, ou menos. Aí sobra tudo isso daqui. Ah, daí faz o que com isso? Ou você deixa vazio, que fica esquisito, porque fica fora de escala, ou você começa a fazer, põe cadeira, põe sofá, põe mesinha, põe não sei o que, isso que lá. Eu acho que, pra mim, o quarto é só pra você vir e dormir. Eu não sento na mesa dentro do quarto, o escritório dentro do quarto eu não gosto também. Então eu tenho plano para isso aqui, que depois vocês vão ficar sabendo. E aqui, olha só, é o banheiro da suíte primária. Olha só o tamanho desse banheiro. E essa mesa aqui? E esse gabinete duplo com pia, o que você faria? Você manteria? Você venderia? Você restauraria? Eu não sei ainda. Não vai combinar com o que eu estou pensando, mas eu não vou jogar fora não. Eu vou guardar porque uma hora
vai ter uma casa de um cliente que ele vai querer. Que ele vai falar assim, amei, achei lindo de morrer. E isso aqui é mármore travertino em cima. As torneiras, o espelho, as arandelas. Essa arandela também precisa sair daqui. E olha só, esse daqui só não é um quarto de banho porque essa porta aqui é aberta ali em cima, tá? Mas é um belo de um chuveiro, não é? Tem um banco super bem desenhado ali, tudo com mármore, com mosaico, granito. Foi muito bem feito. Tem as duas válvulas ali, com uma cabeça de chuveiro e um chuveirinho. Esse vidro também não deve ser da década de 70, foi colocado depois. Um lugar para você colocar a toalha dentro do chuveiro, que é muito bom. Se bem que assim, quando você toma banho, a água espirra e molha a toalha. Mas tem gente que não gosta de abrir a porta, ter o vento frio para pegar a toalha. Tá? E aqui do lado direito tem esse pequeno jardim de inverno, que tá uma bagunça agora, né? Tá parecendo um deserto do inverno. Tá cheio de mato, tem esse muro, tem esse portão. Também já pensei o que fazer com isso. Essa banheira enorme. Essa banheira enorme. E aqui é o closet. Na minha cabeça, no projeto que eu estou fazendo, eu não sei se vai dar para aproveitar. Mas talvez dê para aproveitar para colocar dentro dos quartos, entendeu? Em vez daquele arame dentro daqueles closets, eu coloco essas coisas aqui. Desmonto porque eles são montados um no outro, né? Eu desmonto direitinho e coloco lá. Porque é bom, sabe? Eu tava olhando aqui, é tudo bom. Mas o closet nem vai ficar aqui. E depois você vai ver, eu vou mostrar para você o projeto inteiro, do antes e depois. Então essa daqui é a suíte primária. Vamos lá olhar o resto da casa. Uma coisa que eu queria muito era uma garagem de 3 carros. Olha só o tamanho dessa garagem. Ela tá toda remendada, tá cheio dessas prateleiras, dessas coisaradas. Esse daqui é um aspirador de pó interno, que também vai sair daqui. O ar-condicionado é relativamente novo, o aquecedor de água também, mas isso tudo vai ter que sair daqui. Vai ter que ser limpo. Essa coisarada, essa misturaiada, não dá pra mim. Até isso daqui e aquilo ali. Tem que colocar um motor para abrir a porta desse daqui, né, que provavelmente ele tirou para pôr esse ventilador. Tem que pôr luz, tem que fazer o piso e a lista vai, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma coisa que eu vou manter. Eu vou restaurar essa porta e vou deixar ela aqui. Olha só. Sabe o que é isso? É muito comum os americanos, principalmente antigamente, deixar a porta da garagem aberta, né? Fecha à noite, mas deixa durante o dia. Então a criançada da vizinhança vem para chamar os amigos e essa porta aqui está fechada, então ele vai e clica assim, é como se fosse uma campainha manual. Não é um charme? Olha, eu vou deixar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que você precisa honrar na casa, é uma coisa bonita. Vamos lá. Agora nós vamos ver a parte de fora aqui.
Essa parte de fora, originalmente, era uma varanda. Aí os proprietários fecharam. Olha, eu tenho que parar um minutinho, dá uma olhada daqui. Olha só que vista linda, foi essa vista que eu me apaixonei quando eu vim pela primeira vez nessa casa. Eu olhei essas árvores e esse jardim e eu falei, nossa, que coisa linda. Então, como eu estava falando, eles fecharam a varanda e colocaram uma porta caríssima. Então eu acho que eu vou manter, tá? Porque essa daqui então aqui é a varanda. Se eu não me engano, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Tem esse bar aqui que eu não uso. Eu não uso bar, eu não uso cozinha externa. Eu como churrasco na casa dos outros e eu vou ter uma churrasqueira lá fora. Aqui eu vou ter uma geladeirinha, uma pia e tal, mas esse negócio grande aqui acho que eu vou tirar. O piso é inclinado porque como aqui chovia, né? Então é para você lavar e a água sair. Eles fecharam as laterais e fecharam era a saída do master, né? Colocaram essa porta enorme. Aquela parede que eu falei que eu não sei direito o que é essa madeira aqui onde eles colocaram o duto de ar-condicionado, tá? Porque aqui não tinha ar-condicionado. Então, isso daqui desce e vai dentro daquele quarto, né, com aquela coisa. E eles ainda colocaram, talvez, essa saída de ar, porque é assim, o ar que foi colocado aqui, ele é calculado para a área interna da casa. Quando eles fizeram uma saída, pegaram um dos dutos lá de cima e conectaram uma saída para fazer esse ar vir para cá, aí diminui o ar de lá e aqui o ar não fica tão bom, porque é só não foi planejado para fazer isso. Então, eu acho que quando eles se deram conta de que esse ar não era suficiente para deixar esse ambiente refrigerado, eles ainda colocaram um sprinkler ali. E aí, olha só, eles colocaram esta porta de 24 pés de correr, que deve custar uns 30 mil, uma porta dessa. Deve custar uns 30 mil. É um peso e ela desliza assim, você percebe que é um negócio. E aí você pode abrir e deixar ela inteiramente aberta. E essa daqui também vai para lá, se você quiser. Lógico, deixaram um poste aqui no meio, né? Que eu vou ter que dar um jeito de tirar. E aqui é a área externa. Vem cá. Olha só o quanto que tem de pátio. Ali do lado eu vou ter que conversar com a vizinha que eu vou precisar colocar uma cerca para os meus cachorros. Porque se eles virem os vizinhos, eles começam a latir. E aqui é muito falta de educação você deixar o cachorro latir para o vizinho. Então eu vou fechar aqui e como os meus cachorros já estão velhinhos, eles não correm, eles não brincam, eles só andam um pouquinho, faz xixi e volta. Esse pedaço dessa lateral toda da casa aqui tá mais do que suficiente para eles andarem, tá? Aqui tem essa fonte cheia de girino. Cheia de girino, que provavelmente é onde a gente vai colocar a jacuzzi. Eu não vou ter isso aqui dá trabalho, dá bicho. E vem cá, essa piscina é um pouco menor que a minha, mas ela também precisa ser reformada.
E essa casinha, o que que é essa casinha? Essa casinha é uma cozinha externa. Ai, 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 sem comentários. Então tem esse fogão aqui com esse exaustor que você assa a carne aqui. E isso aqui chupa, suga a fumaça numa velocidade tão grande e joga para fora ali. Então você pode cozinhar aqui além de ter esse ventilador. Eu não gosto disso. Já vou dizer, eu não gosto disso daqui, de cozinhar aqui. A gente não cozinha do lado de fora. Todas as vezes que nós vamos dar uma festa, alguma coisa, nós cozinhamos na cozinha mesmo. E quando nós fazemos um churrasco, que é raríssimo, esse ano não foi feito nenhum ainda, pra você ter uma ideia. Nós pegamos a churrasqueira, põe ali fora, faz, limpa, guarda. Então, aqui vai ter um outro destino. E essa porta aqui, isso daqui eu gostei. Isso daqui é fantástico. Por isso que a casa tem 1, 2, 3, 4 banheiros. Esse daqui é um banheiro da piscina. Lógico, né? Vai sair da piscina e vai entrar molhado lá dentro de casa. Só que por ser do lado de fora aqui, eu vou deixar vocês olharem depois. É um cheiro de mofo danado. Né? E não precisava ter um chuveiro aqui, porque você não vai tomar banho, daí como é que você vai se trocar e as suas roupas e esse piso? Então assim, eu vou modificar para ser mesmo só um vaso e uma pia. Tá? Então eu vou tirar o chuveiro daqui. E aqui eu vou fazer uma outra coisa. E vamos dar uma passeadinha ali no quintal. Vem cá. Vamos dar a volta de novo. Olha isso daqui. Olha isso daqui, que lindo. Eu vou restaurar isso aqui. Eu vou com as minhas mãos tirar isso aqui, ó, lixar tudo isso. Aí eu vou pintar que nem eu fiz com as minhas. Porque você nem acha pra vender, viu? Eu já procurei. Então, essa lateral da casa aqui é onde os cachorros, vai ser para os cachorros. Provavelmente eu tiro esses arbustos aqui, porque esses arbustos é ótimo para cobra se esconder. Aí eu não quero meu cachorro sendo picado por cobra. Então, de lá da frente até aqui no fundo vai ser tudo fechado. Daí eles não vão poder ir para o outro lado, porque o outro lado é perigoso. Vem cá. Então, olha só, aqui é quase que uma mata fechada. Vai saber que tipo de bicho que viaja por aqui à noite. Se tem urso, se tem bobcat, se tem, entendeu? Então assim, eu vou fechar aqui com o portão e ali vai ter a cerca e os cachorros vão ficar, quando eles saírem para fora, eles ficam ali. Eu não quero eles entrando aí, depois eu ter que me enfiar nesse mato para correr atrás deles. E vai saber o que tem aí, né? É bonito de ver, mas eu não gosto. E olha que lindo esse caminho. Vai ter que limpar aquele negócio ali por dentro. Eu já olhei, já tô sabendo que vai ter que limpar. Aqui é a casinha, a casita, né? É a casita. O ar-condicionado, filtro de água da piscina, um monte de planta, um monte de coisa. Isso vai dar trabalho, né? E as pedras estão todas soltas, é realmente bem difícil de andar nelas. O Rafael aí que se cuide, ele que lute. Essa daqui
é a parede daquele negócio do banheiro, lembra? Aqui que é a parede do banheiro. Vamos lá, e aqui nós temos a driveway. Sabe como se chama esse pedaço aqui de concreto na frente das portas da garagem? Chama-se turnaround. Então, por exemplo, você sai de ré com o carro, para você não ter que ir de ré até o fundo da driveway, você vem com ele aqui e você turn around, você faz como que chama em português? A curva? Baliza? Manobra, exato, aí Rafael. Aí você faz a manobra. Se você quer entrar de ré, aí você vem com ele de frente e volta de ré, entendeu? Então isso aqui se chama turnaround. Aqui a porta, as 3 portas da garagem. Aqui é a driveway gigantesca, inclusive em dia de festa, dá para todo mundo parar o carro de um lado e ainda passa outro, assim, ó. Se der um tempo, se dá até para fazer uma baliza. E aí nós vamos aqui para frente para olhar a casa. O Alex já falou com o vizinho da direita, já falou com o vizinho da esquerda, já espalhou para todo mundo que eu sou designer de interiores, já vai todo mundo querer ver a reforma, acompanhar, não é? Olha o sossego. Você só ouve os passarinhos. É um sossego. Ah, não é deserto? Gente, hoje é sexta-feira, 10 horas da manhã. As pessoas estão trabalhando, as crianças estão na escola. Você quer o quê? Vamos lá. Então, olha, isso aqui tudo tem que ser limpo, né? Tá cheio nesses arbustos aí, tá cheio de plantas que não deveriam estar aí. Vai demorar um tempo para arrumar, né? Essa casa tem essa pequena ilha aqui na frente que se chama Boulevard. Então, é um boulevard particular. Ele só pertence àquela casa, àquela e à nossa. Então, são as 3 aqui, é um boulevard particular. Olha só que chique. Essa é a casa, olha lá. Vai ter que ser feito um trabalho aqui para podar essas árvores. Esse pinheiro aqui vai ter que ser cortado até lá em cima, deixar só o topo, porque essa parte de baixo aqui já vai começar a cair qualquer hora. Aqui tá cheio de trepadeira, que também vai ter que limpar, porque tá no meu terreno. Isso daqui eu não gosto. Eu acho que tampa muito a porta de entrada, né? E é lugar para cobra e bicho e sapo se esconder. Então, assim, esses 2 aqui eu vou tirar. Completamos o tour, demos a volta inteira no imóvel. E agora eu sei que você deve estar se perguntando. Você deve estar se perguntando assim: Renato, o que você vai fazer com a sua casa? Eu vou dizer sinceramente para você, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer com a casa, porque eu tenho um amor especial por ela. Ela é a minha segunda casa nos Estados Unidos, mas é a primeira que eu realmente fiz. Então, assim, eu tenho um amor especial por ela. Nós não vamos mudar para cá e fazer reforma aqui dentro, né? Por enquanto, eu ainda tenho gás para poder fazer a reforma aqui, morando lá na outra. Eu quero ver se eu consigo terminar tudo aqui, só mudar na hora que tiver tudo pronto. Aí eu vou decidir o que eu vou fazer com a casa. A não ser que esteja talvez eu alugue, né? Talvez eu alugue e mantenha as 2. A não ser que eu tenha uma proposta irrecusável, né? Porque tudo nessa vida, gente, tem um preço, né? Com o preço certo você vende.
nós vamos terminar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse tour, espero que você tenha gostado da novidade. Eu estou muito feliz, eu e o Alex, porque depois de um tempo fazendo... a nossa casa é maravilhosa, nós não temos nada a reclamar da nossa casa. Algumas coisas que eu gostaria de ter, uma cozinha com janela, queria poder ter uma academia dentro de casa, queria ter uma butler's pantry, essas coisas não dá naquela casa porque ela não tem um espaço. Nessa daqui vai dar, né? E o que nós vamos fazer, essa reforma, eu acredito que vai demorar mais ou menos 1 ano, porque eu vou fazer devagar, tá? Eu acho que a pressa é inimiga da perfeição. Quando você faz as coisas com pressa e você compra as coisas com pressa e você tem que montar as coisas tudo correndo, não sai daquele jeito. Por exemplo, você quer um fogão e esse fogão demora 2 meses para chegar, ou você quer um gabinete que tem que mandar fazer, essas coisas assim. Então, eu também não tenho gás para fazer isso aqui em 90 dias. Nós vamos fazer aos poucos e tudo vai aparecer no canal. Tudo. Vou mostrar o projeto atual, vou mostrar o projeto que eu fiz. E aí nós vamos cômodo por cômodo, vamos mostrar a demolição. E aí como é que eu escolhi, onde eu comprei, qual foi a minha inspiração, como que eu montei. Você vai aprender muito sobre reforma e design de interiores acompanhando a reforma dessa casa do começo até o fim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu e o Alex estamos muito felizes. Não fique chateado se você está sabendo da novidade por aqui, porque ficou segredo absoluto de estado, nem meus irmãos sabiam. E eu queria fazer surpresa para todas as pessoas, todos os amigos e todos os familiares. Então só quando saísse no canal é que as pessoas iriam saber, tá certo? Eu vejo vocês agora no domingo no Renato Responde. Lá eu respondo 4 perguntas dos inscritos. E é domingo, 8 horas da noite. Vejo você lá, tá bom? Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.